Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e hoje a gente volta para a Síria para tentar entender como é que está exatamente a situação da ofensiva turca ao norte da Síria, com aquele objetivo, que já falamos em colunas anteriores, de criar uma zona de proteção no norte da Síria para impedir que os militantes ou os integrantes do YPG, um grupo curdo, se aproxime do território turco. E a situação, nesse momento, é de crescente tensão, sobretudo no relacionamento entre os Estados Unidos e a Turquia. Os Estados Unidos vêm fazendo, ao longo dos últimos dias, uma ofensiva diplomática na Turquia. Quem está na Turquia nesse momento é Robert O'Brien, que é conselheiro de segurança nacional, substituto de John Bolton, demitido há pouco tempo, que está na capital turca, Ankara. E quem deve bater um papo com o presidente turco, Erdogan, serão Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos, e Mike Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos. Tudo com o objetivo de tentar limitar um pouco as ações turcas na fronteira com a Síria, sobretudo pelo fato de que não apenas a força vem sendo utilizada com muita intensidade contra os curdos, o que vem gerando uma situação de emergência humanitária. A gente está contabilizando, está imaginando cerca de 160 mil pessoas deslocadas por conta dessa ofensiva, mas ao longo dos últimos dias nós tivemos também uma novidade, que é o fato de que forças sírias apoiadas pela Turquia vêm tendo forças americanas como alvo. E aí a situação muda de figura, e é esse cenário que eu quero descrever para vocês a partir de agora. Após a decisão do presidente Donald Trump de retirar as forças americanas do norte da Síria, o que foi feito depois de uma comunicação com o próprio governo turco, as tropas americanas começaram a se desmobilizar para se retirarem da região. O que nunca é muito rápido, afinal de contas, não envolve apenas soldados, mas muitos equipamentos e uma logística que tende a ser complicada. No entanto, antes que essa desmobilização fosse concluída, as forças turcas já entraram em território sírio, o que acabou gerando algumas situações de desconforto, em que tropas americanas se sentiam ameaçadas pelas forças turcas que entravam no território do qual eles ainda não tinham se retirado. A situação se agravou ainda mais a partir do momento em que Donald Trump pediu expressamente ao presidente turco Erdogan que as forças turcas não atacassem a cidade de Kobani. Kobani, se você acompanha a guerra da Síria há um pouco mais de tempo, talvez você se lembre, é uma cidade que ficou conhecida por ter sido um dos primeiros campos de embate entre os curdos, apoiados pelos Estados Unidos à época, e o Estado Islâmico, quando os curdos iniciaram uma campanha em 2014 que levou, de fato, à expulsão do Estado Islâmico daquela região. Por ser uma região estratégica, muito embora os Estados Unidos estejam se retirando da região, pediu-se um compromisso para a Turquia de que essa cidade seria mantida intacta. De fato, o governo turco não invadiu Kobani, mas forças ligadas à Turquia, sobretudo do Exército Livre da Síria, se posicionaram muito próximos à cidade de Kobani e chegaram até mesmo a disparar contra soldados americanos em retirada da região. O mais curioso é que quem saiu em defesa das forças norte-americanas foram a Força Aérea Americana, que fez algumas manobras aéreas para demonstrar força na região, mas também os curdos, que se sentem traídos pelo governo dos Estados Unidos, é bem verdade, mas que tem uma relação de muita proximidade e respeito junto aos militares americanos na região, com quem cooperam há anos e mais anos, sobretudo no combate ao Estado Islâmico. E para apimentar um pouco mais ainda o cenário na região, ao passo que os Estados Unidos estão se retirando da região de Kobani por ordem do governo americano, quem está chegando junto à região, ou bastante próximo à cidade de Kobani, tem sido forças do governo sírio, juntamente com forças russas. Russos e sírios já têm domínio da cidade de Manbij, que fica a cerca de 60 quilômetros de Kobani, do outro lado do rio Eufrates. Ao que tudo indica, esse pequeno quadrante do mundo já envolve forças russas, sírias, turcas, curdas, mais uma série de pequenos grupos envolvidos na guerra síria,
potencialmente forças do Estado Islâmico e forças norte-americanas em retirada, o que não me deixa mentir sobre o tamanho da importância dessa pequena região para a guerra na Síria e para as relações internacionais de uma forma geral. Não por acaso, a movimentação ao longo dos últimos dias se deu exatamente sobre o andamento dessa movimentação das tropas nesse pequeno pedaço da fronteira. Erdogan, presidente da Turquia, deixou claro que não quer ser pressionado por nenhuma das grandes potências. Ele tem uma visita marcada a Moscou ainda agora no final de outubro e outra visita marcada para Washington no início de novembro. Mas já deixou claro que não se deixará seduzir por qualquer pedido de cessar-fogo na região. E ameaçou até mesmo cancelar a visita aos Estados Unidos depois que uma ampla gama de políticos americanos criticou Erdogan pela sua ofensiva contra os curdos. E, para piorar ainda mais a situação, a justiça americana acusou um banco estatal turco, o Halkbank, de burlar as sanções americanas ao Irã, o que, naturalmente, não ajuda muito na normalização de qualquer tipo de relacionamento entre os Estados Unidos e a Turquia, sobretudo no momento em que os Estados Unidos pretendem pedir que a Turquia avance com um pouco mais de cautela no território sírio. Se você gostou dessa coluna e se você curte as outras colunas do Petit Jornal também, você pode se tornar um apoiador do nosso podcast acessando o nosso site www.petitjornal.com.br e procurando a aba Apoie o Petit. Quem fala aqui é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.